Acompanhe comigo, Isaías 51, de 3 a 5. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e sons de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, as terras do mar aguardam, e no meu braço esperam. Essa é uma passagem que nós encontramos entre algumas dessas passagens das promessas de Deus para o povo que estava cativo, o povo que estava sofrendo. E a promessa começa aqui no versículo 1, quando ele diz que eles deveriam olhar para a sua descendência, olhar para o passado, para as promessas de Deus com Abraão, promessas de enviar um descendente, promessa de cuidar, de estar com eles. E esses versículos que nós lemos, essas promessas são mais uma vez relatadas. Terei compaixão de vocês, vou transformar deserto em Éden, ou deserto em jardim. Escutem os meus mandamentos, eles serão a luz para você. Então é uma promessa para aqueles que buscam a salvação. O versículo 1 já diz: ouvi-me vós, os que procurais justiça, aqueles que procuram a salvação, têm a promessa de ter transformação na vida. O que Deus faz na nossa vida, aqui é comparado como uma mudança de deserto para jardim. Deus se compara com o jardineiro, a ação de Deus como a ação de um jardineiro que cuida, que transforma totalmente a vida, que dá um novo formato. E se a gente pensar num jardineiro, no trabalho de jardineiro, ele tem que preparar a terra, capinar, replantar, às vezes irrigar, pulverizar. É um trabalho, mas é um trabalho de muito esforço, mas é um trabalho muito recompensador. Porque um jardim ou um pomar, ele não é apenas bonito, mas ele serve para transportar vida a outros, alimentar outras pessoas. E nós temos essa promessa nessa manhã. Nós não somos como um deserto, nós não precisamos viver cansados, solitários, com medo, assustados, mas nós podemos viver na paz, que Deus, como jardineiro, promete cuidar de nós. Neste texto aqui do nosso boletim tem quatro versículos falando praticamente essa mesma coisa, sobre a transformação de deserto em jardim. Isaías 32:15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Espírito se derramando sobre a nossa vida e transformando essa nossa vida e nos fortalecendo. O texto que nós lemos de Isaías 51, no final do versículo 3 diz: como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Eles que estavam vivendo em solidão, em tristeza, agora a promessa é que vai ser transformada essa tristeza em alegria, em sons de música. Ainda temos Isaías 58:11, que fala que o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, e até em lugares áridos,
e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Serás como um jardim regado. É muito bonito, né, quando você vê aquele jardim bem cuidado, depois que acabou de molhar, ele está bem regado, está mostrando vida. Deus disse que nós seremos como esse jardim. As pessoas vão olhar para nós e vão ver vida, e vão assim poder também aprender de Deus. Aqui tem um último versículo, Isaías 61, 11. Porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O Senhor fará brotar essa justiça, fará brotar vida. Algumas coisas estão neste versículo. Desde o versículo 1, fala que Deus vai agir não é em qualquer pessoa, mas aqui fala, os que procurais a justiça, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, ou os que procuram a salvação, os que realmente buscam a Deus. Então nós temos essa promessa, que se nós buscarmos o Senhor, nós seremos transformados no Senhor. No versículo 4, logo após de falar que o Senhor terá piedade, que o Senhor transformará a solidão em jardim de regozijo, o versículo 4 diz, atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha. São duas palavras que relacionam a algo que nós precisamos fazer. Atendam o Senhor, escutem o Senhor. E a palavra aqui é que aqueles que escutam os mandamentos serão luz para os povos. Estabelecerei o meu direito como luz para os povos. Ou seja, a palavra de Deus é luz. E essa palavra implantada em nós se torna luz para outras pessoas. Spurgeon disse o seguinte: ter uma alma como um campo cultivado de cultivo celestial, não um deserto, mas um jardim do Senhor, cercado pela graça, cultivado pela instrução, visitado pelo amor, podado pela disciplina, guardado pelo poder divino. A alma, assim, favorecida é, preparada para produzir frutos para a glória de Deus. Ele está dizendo, olha como nós somos favorecidos por Deus, cuidados, cercados pela graça, cultivados pela instrução, e ele usa palavras bonitas para mostrar como nós somos favorecidos, mas sempre lembrando que isso serve para que a gente possa produzir frutos para a glória de Deus, levar essa mensagem a outras pessoas. Só desejo nosso nessa manhã, que a gente possa lembrar que nós não somos como um deserto de solidão, mas como um jardim de alegria. Às vezes a gente fica olhando para o mundo, para as coisas, para as pessoas, e vê coisas feias, vê tristezas, e vê coisas que a gente pensa, né? Como que pode ser? Como o mundo está feio? E eu achei interessante uma frase que diz que se você cuidar do seu jardim, o mundo terá mais flores. Às vezes essa frase pode interpretar como uma pessoa, né, que fala, tipo, se cuida da sua vida que eu cuido da minha, mas não é essa a ideia que eu quero passar. A ideia é exatamente essa. Muitas vezes, ao invés da gente ficar olhando triste com aquelas coisas que estão acontecendo lá fora, a gente possa lembrar quem nós somos em Deus, que nós podemos ser um belo jardim, e assim como sendo um belo jardim, né, cada um de nós sendo um belo jardim, a gente já vai ter para onde olhar, vai ter um monte de flores para olhar. Então, se você cuidar, né, do seu jardim, o mundo terá mais flores. Enquanto a gente vê um mundo com tantas tristezas, com tantas pessoas ruins, quando a gente lembra o que Deus faz por nós, e nós buscamos atender, ouvir o Senhor, nós seremos esse jardim, e o mundo será mais bonito, porque nós estamos aqui, nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua casa, pelas grandes promessas do Senhor, ó Pai. Que ao temer, ao
nos preocuparmos com qualquer coisa, que possamos olhar para o passado, Pai, e ver o que o Senhor Jesus fez na cruz, morrendo na cruz para nos salvar. E assim nós possamos lembrar que o Teu Espírito transforma a nossa vida, do deserto para águas vivas, para jardim, e que assim, ó Deus, nós possamos crescer, possamos viver, sendo mais uma dessa luz que leva ao mundo a Tua paz, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa manhã, pela ceia que nós vamos tomar, e obrigado, ó Pai, pela nossa vida. Oramos em nome de Jesus.